Eu já ia sair daqui, levar o púlpito lá para baixo, ficar perto de vocês aí. Mas eu lembrei que está sendo filmado, né? Então eu não posso sair daqui. Gente, que alegria, que tempo especial que nós estamos vivendo, né? Como é bom servir a Jesus, ter toda essa expectativa no coração do que Ele pode fazer hoje. Como é bom você saber que Ele pode manifestar hoje com cura, que Ele pode manifestar hoje com libertação, Ele pode liberar minha mente, Ele pode liberar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu quero pregar sobre um salmo que eu já tive muita experiência com ele, muita experiência mesmo, muita experiência com esse salmo. Se eu for dar um título aqui, como eu dei o título para essa palavra, é a segurança de permanecer na presença de Deus. A segurança de permanecer na presença de Deus. O Salmo 91, que é onde você vai abrir comigo, por favor, e vai deixar a tua Bíblia aberta lá, é um salmo de segurança. Olha que alegria você experimentar isso. A segurança de realmente estar na presença de Deus, a segurança. Nós vamos aprender muito com esse salmo aqui hoje. Eu quero ler esse salmo, eu quero ler ele todo e depois eu volto falando com você. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Salmo 91, versículo por versículo, tá? Então a gente vai ler o salmo inteiro. Você já pode chegar em casa e falar assim: esposa, mamãe, li um capítulo inteiro da Bíblia hoje, li um salmo hoje. Se você não leu ainda, né? Mas esse salmo aqui é muito especial. É muito especial para mim mesmo, eu tenho experiência com ele, né? A minha filha, quando nós morávamos em outra cidade, ela estudava num colégio particular. E o Caleb não estudava ainda. E um dia a diretora desse colégio, dessa cidade, me chamou. Por algumas situações, por algumas razões. E uma das razões era porque estava havendo uma opressão demoníaca em um dos alunos daquela escola. E ela sabia que nós éramos pastores, né? E ela me chamou naquele momento, né? Eles estavam vivendo uma grande tribulação. A filha dela estava com câncer, foi diagnosticada com câncer. A situação era difícil para aquela diretora, para aquela escola. A Alice estudava lá e ela me chamou para conversar, para falar. Uma das coisas que estava ocorrendo é que em algumas fotos do colégio, que eram tiradas dos alunos, estava saindo atrás uma figura, um vulto que não era ninguém do colégio. Confesso que quando eu olhei, aquela foto arrepiou, senti algo maligno ali mesmo, não demonstrei para ela, mas tudo aquilo começou a mexer comigo, e nós começamos a orar, fomos do colégio, oramos por toda aquela situação, e eu dei um livro de presente para a diretora. Eu falei assim: eu vou te dar um livro de presente, porque eu quero que você colabore comigo, colabore com a gente na oração que nós vamos fazer por você. O título do livro é realmente Salmo 91, né, da Graça Editorial. E eu dei esse livro de presente para ela, e ela começou a ler esse livro. Passado algumas semanas, ela me chama e fala assim: pastor, eu quero dizer para você que a partir de hoje, os seus filhos vão estudar aqui no colégio, e eles não vão pagar mensalidade, porque eu não tenho palavras, e eu não tenho como agradecer o que aconteceu na minha vida. Depois que vocês vieram aqui, oraram, e depois que eu comecei a ler esse livro, Salmo 91. A minha filha foi curada de câncer. A situação de opressão não existe mais. A história do colégio começou a mudar. Eu comecei a praticar alguns princípios que estão ali naquele livro, Salmo 91, que eu acabei de ler. E aquilo mexeu comigo. Mexeu demais comigo. Uma das outras histórias que eles contam, que o autor conta naquele livro, é que na guerra, se eu não me engano, naquela guerra do Iraque, um soldado, ele havia, eu não lembro agora se é guerra do Iraque ou guerra do Vietnã, é uma das duas guerras. Um soldado, ele carregava uma Bíblia de bolso, mais ou menos desse tamanho aqui, ele carregava num lugar aqui, ó, nesse lugar. Nessa parte aqui. E na guerra, na linha de frente da guerra,
aquele soldado leva um tiro. E coincidentemente, aquele tiro pega naquela Bíblia, aqui. E quando ele vai olhar, depois daquele movimento, depois daquele momento de batalha, ele vai olhar, ele testemunha no livro que aquela bala, ela furou exatamente até o Salmo 91. E aquele soldado testemunhava isso como uma grande vitória, como uma intervenção de Deus. E aquele soldado, ele começava a testemunhar sobre a proteção de Deus naquela linha de frente, naquela batalha. Então eu tenho algumas histórias, algumas experiências com o Salmo 91 que eu queria repartir com você nessa noite, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu quero falar hoje sobre a segurança de permanecer na presença de Deus. Eu creio que tem um grande software antivírus chamado Poder do Espírito Santo, chamado Jesus. Eu não estou falando de cautela. A cautela a gente temos que usar máscaras, álcool em gel, fazer tudo que está sendo feito. Isso é importante, mas temos que cuidar para no nosso coração 95% não ser medo e 5% ser o vírus. Preciso equilibrar isso na minha vida para que eu possa caminhar e continuar. Conheço pessoas de vários extremos. Tem igrejas aqui que eu conheço que não pararam, simplesmente continuaram. Nós jamais caminharíamos nesse extremo, né? Mas a gente tem toda a cautela, mas tem cuidado para discernir o que é medo e o que não é. Então vamos lá, vamos para o Salmo 91. A segurança de permanecer na presença de Deus. Jesus realmente, ele deseja que eu e você entendamos algumas coisas importantes aqui para a nossa caminhada. O verso 1 fala, aquele que habita, eu vou ler o Salmo todo, depois a gente volta versículo por versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor, dê-nos espírito de sabedoria e de revelação para entendermos aquilo que a tua palavra quer nos trazer de novo, para que possamos tocar no maná escondido nessa noite, tocar naquilo que está no nosso coração. Queremos entender e conhecer o teu coração, para que possamos reagir da forma correta em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Então o verso 1 fala sobre aquele que habita. Isso não é um conceito teológico, mas é um estilo de vida. É o estar na presença de Deus. O Novo Testamento traduz isso por permanecer em Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está falando da presença de Deus. Aquele que tem como estilo de vida viver na presença de Deus. Aquele que está próximo ao coração de Deus e reage com sabedoria a toda e qualquer situação. É a consciência da presença permanente do Espírito Santo na minha vida. Quem já teve a experiência aqui? Quem já teve a experiência? Você está no teu carro ouvindo uma música e de repente a presença de Deus vem. Quem já teve essa experiência aí poderosa? A presença de Deus vem.
e você começa, naquela presença, a desfrutar de algo novo dele. Então isso é importante, porque essa presença nos conduz, não é ninguém que nos conduz. É a presença dele. É a presença dele que vem e começa a falar, e começa a revelar, e começa a trazer o que para nós? Experiências. Eu estava aqui, algumas manhãs atrás, e eu estava num momento que eu precisava que Deus falasse comigo. Essa foi a única vez que aconteceu isso comigo na minha vida. E Deus faz isso, Ele traz essas circunstâncias milagrosas. Eu não sou melhor que você, porque Deus quer te usar também, quer usar cada um de nós esse tempo, quer transbordar a partir de nós. Eu estava aqui, orando aqui na frente, andando de um lado para o outro, e eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Foi a única vez na minha vida. E o telefone tocou, era o pastor Eliseu, um grande mentor nosso. Pastor Eliseu, um grande pastor, ele é da Advec, lá do Recife, foi o nosso paizão, pastorou em Curitiba um tempo. Ele falou: Márcio, eu senti de ligar para você agora. E o pastor Eliseu tem um ministério profético muito forte, ele começou a profetizar sobre a minha vida. Foi quase 1 hora, aquela ligação telefônica, ele começou a falar. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que o ambiente onde isso aconteceu é o ambiente da presença de Deus. Eu e você precisamos ter encontros de poder com o Espírito Santo. Momentos de poder na nossa casa, no nosso quarto, para não ter apenas uma teoria. Eu preciso chorar na presença de Deus. Eu preciso sorrir na presença de Deus. Muitas vezes cair não são. Tudo isso faz parte dessa atmosfera da presença de Deus. Porque quando os ventos vierem, as circunstâncias vierem, essas coisas vão nos suster. A presença de Deus, ela não é apenas uma disciplina. Eu oro meia hora por dia. Não, eu não posso reduzir a presença de Deus a uma disciplina, embora ela tenha que acontecer. Mas aqui nesse verso 1, quando fala que aquele que habita, isso fala de permanecer em Cristo, fala de um estilo de vida, a consciência da presença permanente do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas. No Novo Testamento, ele está no meu e no seu coração. Em todo lugar onde eu invocar o nome dele, ele vai estar ali, ele vai se manifestar. E eu não estou falando da presença, da consciência apenas da presença de Deus, mas da manifestação da presença dele, que faz diferença na nossa vida. Então, muitas pessoas param na vida cristã antes mesmo de ter essa experiência. Eles têm uma experiência intelectual com Deus. Eu sei que isso é legal, mas eu quero falar algo para você. É importante nós sermos tocados por Deus no nosso secreto, na nossa casa. É importante nós sermos tocados por Deus na nossa igreja. É importante dizer assim: Deus, toca-me, fala comigo, faz alguma coisa na minha vida. Todo mundo está comigo aí? Eu li um livro o ano passado da Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom é uma mulher judia e ela foi vítima dos campos de concentração nazistas. Ela morava na Holanda e a família da Corrie ten Boom, ela escreveu um livro, na verdade, chamado O Refúgio Secreto. Esse foi o livro que eu li, a biografia dela. E ela e a família escondiam judeus que estavam sendo perseguidos pelos nazistas. Eles tinham um compartimento na casa, olha que legal isso, lá no quarto tinha um compartimento escondido, uma parede falsa de mais ou menos 1 metro de largura, por uns 2 de comprimento. Eles escondiam judeus ali dentro. A polícia naquele momento, quase todas as semanas passava ali, era muito perigoso, até que um dia esse refúgio secreto, por isso o nome do livro, Refúgio Secreto, foi descoberto. A Corrie ten Boom e também a família dela, as irmãs, os pais, foram presos e foram levados para um campo de concentração. E durante esse livro você vai aprendendo como nessas circunstâncias difíceis ela vai apegando-se a Deus. Nessas circunstâncias que não mudavam, ela vai se apegando a Deus, ela vai tendo experiências com Deus. Lá no final do livro, ela conta a experiência de como ela foi batizada no Espírito Santo. Uma das frases da Corrie ten Boom era: às vezes está escuro porque ele está perto de mim. Uau! Às vezes está escuro, tudo ao meu redor, mas porque ele está perto de mim. Então ela tinha uma consciência muito palpável da presença de Deus na vida dela, ao seu redor.
mesmo sendo perseguida, mesmo nos campos de concentração, mesmo sendo torturado. Gente, essa consciência da presença de Deus, ela move onde quer que a gente esteja. Essa consciência é importantíssima, né? Então a proximidade de Deus é retratada aqui como a sombra, né? Olha o que ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aí ele liga com o versículo 2, que fala assim, ó: direi ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando eu estive no Cairo, um dos pontos que nós fomos foi no deserto. A gente foi conhecer uma fortaleza. Essa fortaleza existia lá na cidade do Cairo desde os dias de Jesus. João Batista passou por aquele refúgio, muitas pessoas, era muito legal. Naquele lugar tinha muita coisa interessante. Habitavam aquela fortaleza atualmente, quando eu fui lá em 2013, uma ordem sacerdotal, são monges ortodoxos, né? Eles habitavam lá. Dentro da fortaleza tinha várias casas, né? Só que essas casas tinham portas que eram desse tamanho aqui, ó. Olha só, ela era redondinha assim, imagina. Daí você passava por ali e entrava nas casas das pessoas. Daí nós perguntamos assim, mas por que essas casas aqui, elas têm portas tão pequenas? Porque está escrito lá que o caminho é estreito ou algo assim? Não. Eles falaram assim, é que o lar, é que a casa é um lugar sagrado. Então quando nós entramos nas nossas casas, nós reverenciamos e temos reverência por esse lugar sagrado. O matrimônio é sagrado. Então tudo ali aponta para uma consciência de Deus, tudo ao redor daquela fortaleza. Mas aquela fortaleza, aquela ordem sacerdotal ortodoxa, eles vivem ali há milhares de anos, de geração em geração. Por quê? Porque eles construíram uma grande fortaleza para se proteger de muitos inimigos. Ao longo dos anos, aquela ordem sacerdotal passou por inúmeros ataques. Eles foram atacados muitas e muitas vezes. E eles aprenderam com os constantes ataques a se proteger. Então sempre ficava alguém lá em cima, isso há séculos atrás, hoje não acontece mais. Quando eles percebiam que vinha alguém trazer boas notícias, aquele guarda que ficava lá na torre, são muralhas bem grandes, você consegue andar nas muralhas daquela fortaleza, ele anunciava, olha, vem alguém trazendo boas notícias. Se havia alguém tentando entrar sorrateiramente nos muros da fortaleza, eles diziam, ó, precisamos nos proteger porque tem alguém querendo entrar aqui. Então é essa fortaleza que Deus representa, é esse lugar em Deus que eu e você precisamos habitar. Tu és o meu refúgio e fortaleza. Mas aqui eu quero chamar a tua atenção para a palavra direi do Senhor, para falar. Presta atenção numa coisa, grava isso, guarda. O reino de Deus é feito de verbalizações. Eu posso trazer anjos de Deus para a minha casa por meio daquilo que eu falo, ou eu posso atrair demônios para a minha vida por meio daquilo que eu falo. Aqui é o único lugar desse salmo onde uma ação, onde uma atitude acontece. Ele fala, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, direi do Senhor. Então, eu transformo isso numa declaração para mim, eu, Márcio, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Isso fala também eu falar para alguém que está perto de mim, eu falar para o outro, eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza nesse tempo de pandemia. Ele cuida de mim. A Bíblia fala lá em Colossenses, depois você pode ver lá, habite, Colossenses 3,16, se quiser anotar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, habite ricamente em vós. Eu conheço alguns professores meus antigos de escola dominical, tinham o hábito, né, de decorar salmos inteiros. Conheço pessoas que decoraram livros inteiros da Bíblia e isso pega, isso é meio que uma pandemia, entendeu? Quando você anda perto de pessoa que decora a Bíblia, que guarda, que memoriza, é a palavra não decora, que memoriza. E eu conheço muitos desses professores que decoravam salmos inteiros. E isso é importante, quando a palavra de Deus, ela habita ricamente em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu vou ler com você, mas por favor, se você for lá comigo em Colossenses 3,16, volta depois que nós vamos continuar o Salmo 91. Que alegria ter todos vocês aqui nesse culto presencial. Gente,
Muito feliz mesmo de ter todos aqui. Colossenses 3,16 diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no nosso coração. Cânticos espirituais falam de cânticos espontâneos. Não é algo assim que eu já sei, que eu decorei, que eu estudei, mas cânticos espontâneos. Quando eu pego um violão, quando eu coloco uma música lá e eu vou cantando ao Senhor cânticos espirituais, eu vou cantando a palavra. Então, é disso que esse salmo fala. Quando ele fala que eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, ele está falando justamente sobre isso, sobre essa declaração, pessoal. Confessar, né, e declarar a Ele a nossa confiança. Confessar e declarar a Ele a nossa confiança. Eu confio em Deus, mesmo que todas as circunstâncias em nosso redor estejam ruins, eu expresso a Ele a minha confiança. Devemos dizer isso um ao outro. E também proteger um ao outro com a nossa palavra. Quero declarar sobre tua vida algo. Queridos, aquele momento que o pastor Eliseu me ligou, era um momento de angústia para mim. Mas eu ouvi a palavra dele, a declaração, a afirmação dele de como ele vê a minha vida e o meu ministério. É um senhor de quase 70 anos. É uma pessoa experiente que vive na presença de Deus. Ele foi muito usado por Deus porque ele declarou, me fez ver aquilo que eu não estava vendo na minha vida e no meu ministério. É um momento profético e nós precisamos viver esses momentos, né? Uma confissão da verdade da palavra de Deus pode mudar toda a história de uma vida. É quando as pessoas falam, você vai dar errado, você não vai dar certo, e de repente vem alguém que esclarece essa situação. Eu quero fazer um outro link aqui com Isaías 35. Se você for lá comigo, você vai voltar no Salmo 91 também. Lá em Isaías 35, versículo 3, fala assim, ó, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. Em todo esse ambiente de mudança, parece que o nosso chão parece que não há mais chão, parece que nós estamos pisando sobre as águas. Nós precisamos firmar o nosso coração onde? Na verdade da palavra de Deus. Na verdade da palavra de Deus. Eu preciso estar com o meu coração lá. Eu ouvi o meu chamado quando eu tinha 15 ou 16 anos. Por isso o grande investimento do inimigo em adolescente. E eu decidi ali, eu vou para o seminário, eu vou fazer um seminário, na época era um seminário interno, a gente ficava 4 anos, e eu decidi. Eu fiz plano, eu vou te servir até o final da minha vida. Se você perguntar para mim, pastor, como que você se vê até o final da minha vida? Eu me vejo numa igreja, no meio de pessoas, me vejo no meu ministério, quero terminar a minha vida assim. Porque um dia eu ouvi um chamado. Junto a um grande chamado, a uma grande prioridade, existe uma grande renúncia. Eu poderia falar dessas renúncias, mas aqui, o texto ele fala, naquele dia que o pastor Eliseu me ligou, eu estava pensando em desistir. Quantos aqui já pensaram em desistir de Deus, da igreja do chamado? Aleluia, ninguém, aqui ninguém, né? Mas quantos aqui conhecem alguém, quantos de vocês conhecem alguém que já pensou em desistir? Né? É nessa hora que a declaração da verdade, que a verbalização da verdade muda a nossa vida. Por isso eu insisto em falar, grifa essa palavra que eu estou te falando aí. O reino de Deus, ele consiste de verbalizações, de palavras. As nossas palavras são importantes. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E aqui fala em Isaías, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Tudo que está acontecendo aí fora, não se preocupe, é um Deus que tem o controle de todas as coisas e a retribuição dele vem. A resposta dele a toda essa pandemia, todo esse vírus, vem. Fica tranquilo. Então, se abrirão os olhos dos cegos, versículo 5, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos.
Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso fala de um tempo de avivamento, de um mover de cura não só futuro, mas desses dias, onde Deus ele tem vindo para abrir os olhos dos cegos, onde ele tem vindo para fazer o coxo andar, e nós precisamos começar a orar por isso, orar por um avivamento que toque não só Paranaguá, Matinhos, esse lugar. Deus opera curas e opera milagres. Eu quero ver, eu sou de um tempo onde pastores que andavam comigo viam perna, eu nunca vi a perna de ninguém crescer, mas eu quero ter essa experiência. Nós precisamos clamar. Eu estava estudando a história dos avivamentos hoje à tarde. George Whitefield, quando ele pregava, assim, enquanto ele ia pregando, pessoas iam sendo curadas, ele não tocava em ninguém. Seria um cara bom para esse tempo de coronavírus, né? Ele ia pregando aqui, e daqui a pouco caía alguém, estremecendo. Eu sei que você já viu isso. Daqui a pouco outro era curado, ele ia falando, enquanto ele pregava, algumas coisas iam acontecendo. Charles Finney, ele tinha encontros de poder com Deus. Teve um dia que ele falou: Deus, para que senão eu vou morrer se o Senhor continuar. Era tanto poder de Deus na vida dele. Então eu e você precisamos conhecer a história da igreja, as crises que a igreja viveu, para que a gente não se assuste nesses dias. Precisa conhecer a pandemia que aconteceu no mundo, a gripe espanhola, em 1918. E ver como a igreja reagiu àquela pandemia. Era um tempo de avivamento. Era o tempo do avivamento pentecostal, pessoas estavam sendo batizadas no Espírito Santo, falando em línguas. E sempre acontecia a mesma coisa em avivamentos. E o que a gente quer aqui, por meio da palavra de Deus, é provocar você para viver isso. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. A palavra de Deus é um convite para que eu e você conheçamos uma pessoa. Então a palavra me convida para conhecer alguém, o Deus da palavra. E é Ele que eu preciso conhecer. E é na presença dEle que eu preciso estar. Então, o verso 2, ele fala sobre essa importância da palavra de Deus habitar ricamente em mim. Eu tenho uma Bíblia aqui que ela oferece um plano de ler a Bíblia toda em 90 dias. Eu gosto muito de ler a Bíblia assim em sequência. Estou novamente nele. Já acabei Jeremias hoje. E é muito bom quando você vê a Bíblia em sequência. Não para ficar falando para os outros que você leu a Bíblia. Não existe nenhum tipo de competição. Não ficar colocando lá no Instagram, não está falando isso. Mas porque a Bíblia é um convite para que eu conheça uma pessoa. Gente, eu sei que você um dia foi tocado por Deus. Um dia você falou em línguas, um dia você foi batizado no Espírito Santo. E a palavra nos chama novamente para esses momentos. Porque qualquer coisinha me faz desistir. Qualquer coisinha me leva para fora. Se eu não tiver consciente da presença dEle em minha vida. Então, o Salmo 91 fala sobre a segurança de permanecer na presença de Deus. Eu e você não podemos ficar nos enrolando com pessoas. Nós precisamos cumprir o nosso propósito. Eu e você somos chamados para servir as pessoas, mas não para nos enrolarmos com elas. Por isso que Jesus, ele sempre vai falar que há uma necessidade no nosso coração de perdoarmos e liberarmos pessoas, para que nós possamos continuar o nosso ministério. Eu passei por momentos muito delicados nos últimos 6 anos. Mas se eu me enrolar com situações, e se eu me enrolar com pessoas, eu vou perder o meu propósito. Eu vou perder o meu propósito. Sempre vai acontecer. Sempre vai ter pessoas descontentes. Mas Deus, ele tem me chamado, tem te chamado para viver o meu propósito. O teu propósito é lindo. O teu chamado é lindo. O que Deus tem a fazer por meio de você, ninguém pode tirar. Porque lá em Romanos 11, 29, está escrito que os dons do Senhor são irrevogáveis. Se Ele te deu o dom de cura, isso vai te acompanhar para o resto da tua vida. Se Ele tem uma vocação pastoral para você, isso vai acompanhar o resto da tua vida. E agora nós vamos lá no versículo 3. O que diz lá? Salmo 91, 3. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pastor, eu já peguei corona, eu já caí na armadilha. Há uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. Receba e Ele me livrará. Pastor, eu já caí num outro laço, num laço de uma vida ilícita, em algum tipo de laço da pornografia. Quantas pessoas, queridos, nesse tempo aí de quarentena, não são pegas, não vivem
aprisionados na pornografia. Deus quer libertar você. Quantas pessoas, por não ter uma vida com Deus, não têm vencido a tentação? Deus quer libertar você. Quantas pessoas até mesmo? Eu não lembro se era um dado que se referia a pastores, mas parece que mais de 60% já teve contato com pornografia. E isso é um perigo. Dá um clique aqui no celular, pá! E a gente precisa realmente confessar isso a Deus, abrir o coração para que nós possamos ser livres. Deus não tem para mim isso. Deus não tem para você isso. Deus quer que eu e você sejamos livres. Ele nos fez para que sejamos livres. Para que vivamos uma vida em liberdade. Você está aí comigo? Bênção, né? Verso 3. Fala que Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quantas vezes Ele não prepara uma armadilha para mim e você lá no filme que a gente assiste? Lá naquela mídia social? Lá no seu trabalho? Quantas vezes, queridos, nós não passamos por tentações na nossa vida e nós nem sabemos que são tentações e Deus tem nos chamado a vencer essas tentações. Glória a Deus. Você está aí comigo? Alô? Que benção. Verso 4 fala assim: Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Algumas traduções vão trazer broquel. Broquel fala de um escudo redondinho assim, que os soldados eles usavam, romanos principalmente usavam naquela batalha corpo a corpo, né? Então eles usavam para defesa. Então eles usavam essa arma, esse escudo, e eu quero linkar ele com o escudo da fé. Quero linkar isso com o escudo da fé. Lá no verso 5, vai comigo lá. No verso 5, você não terá medo do terror noturno e nem da flecha que voa de dia. Eu quero falar para você o que é o terror noturno e o que é a flecha que voa de dia. A flecha que voa de dia são pensamentos, flechas. Toda vez que o Novo Testamento refere-se a flecha, ele fala que é coisa do inimigo, né? São pensamentos que o inimigo joga na minha mente enquanto eu estou vivendo o meu dia a dia. Enquanto estou vivendo o meu dia a dia, o inimigo está jogando coisa. A flecha. E aqui no verso que nós lemos, o 5, está escrito que você não terá medo da flecha que voa de dia. Coisas que o inimigo lança, pessoas que ele usa, palavras que vêm o quê? Nos atingir. Você já recebeu uma palavra de alguém que pareceu assim uma flecha? Parece que atingiu o coração? E existem palavras de Deus que atingem o nosso coração, mas existem coisas que o inimigo lança aqui, que na verdade atinge aqui. E essas coisas elas tendem a nos paralisar. Por que o inimigo quer? Ele quer paralisar. Deus, ele sempre vai pensar de você. Eu estou pensando de você aqui o seguinte: eu penso que você está recebendo uma palavra e eu penso que Deus quer usar você hoje, quer usar você amanhã. Mas há flechas da parte do inimigo, há coisas que vão vir para me atingir, para que eu fique paralisado, para que o meu ministério fique paralisado, para que eu não desenvolva tudo aquilo que Deus tem para mim, o meu chamado. Mas eu não posso receber isso. Você como líder de célula, você já passou pelo momento, chega aquele abençoado lá, que não ora, não busca a Deus e fala: vou largar tudo, essa célula aqui tá acabando, ou essa igreja está acabando. Já ouvi isso algumas vezes ao longo da vida. E nessa hora, você vai confrontar esse pensamento com o que a palavra de Deus diz. E aí você vai entender os processos que Deus quer usar para trazer você de volta para esse lugar, que é a presença dele. É interessante, gente, que a vida, quando Jesus chamou os discípulos, eles não falaram assim, eles não pediram para Jesus assim: Jesus, ensina a gente a expulsar demônio. Jesus, ensina a gente a ressuscitar morto. Jesus, ensina a gente a andar por cima das águas. Eles não pediram nada dessas coisas. Sabe o que eles pediram para Jesus? Jesus, ensina a gente a orar. Porque a vida de oração de Jesus impactou tanto a vida deles, que a única coisa que eles queriam aprender era orar. Porque a intimidade que ele tinha com o Pai, marcou demais a vida dele.
Eu olho um monte de gente querendo ser igual a Israel e a Priscila. Puxa vida, nós queríamos muito, né? Ser igual a Israel Subirá, igual a Priscila, né? Ter esse... Quantos de vocês, adolescentes, não sonham com isso? Quantos não sonham? Por quê? Porque eles têm uma vida muito inspirativa. Têm uma vida muito inspirativa. Foram ensinados no passo a passo. Viram os pais vivenciando algumas coisas. E aquilo que eles viram os pais deles vivenciando, pegou neles. E hoje eles têm uma vida de impacto a toda uma geração. Eu tenho percebido e estudado algumas coisas nessa geração. Como Deus tem usado os filhos. Eu observo aquele pastor de Curitiba lá, o Michel Peragini, filho do Pascoal Peragini. Ele é fruto daquilo que ele viu um pai vivendo, um menino de fé. Porque ele viu o pai tendo fé em algumas situações da vida dele. Isso marcou a vida dele. Então, eu preciso me voltar para a palavra de Deus, para a verdade da palavra de Deus, para que eu possa confrontar essas flechas que o inimigo lança. E o terror noturno, né? O que é o terror noturno? Quando o dia todo eu sou bombardeado com pensamentos, quando eu vou dormir já com medo. E eu fico aterrorizado com algumas coisas que podem acontecer. Eu começo a antecipar algumas coisas ruins que eu não deveria antecipar. Meu Deus, mas eu posso morrer? Olha aí, tanta gente tem morrido, eu posso morrer também. Eu começo a antecipar. O medo ali começa a antecipar coisas ruins a meu respeito. Sabe aquele cara agorento? E essa igreja não vai dar certo. E esse negócio aí, olha, não vai dar certo. Não vai longe. Não vai longe. E olha, o cara abriu a pizzaria no meio da crise. Não vai dar certo. Alguém estava me falando que uma lanchonete aqui vendia 70 x-salada por noite antes da crise. Agora, durante essa crise do coronavírus e depois, quando o atendimento é mais online, eles estão vendendo 270 x-salada por noite. O que vocês acham, queridos? Olha só que legal isso. Então, eu preciso cuidar para não antecipar as coisas erradas que podem acontecer. Um espírito agoureiro, né? Eu vou dormir em repouso, vou dormir tranquilo, porque ele me protegerá. Amém? Ó, não botei fé nesse amém, hein? Amém mesmo? É isso aí, graças a Deus. Eu estava ouvindo o pastor Bill Johnson, da Bethel Church, pregar, e ele estava contando algo bem interessante. Ele estava contando que um dia o Senhor acordou ele de madrugada, 3 horas da manhã, e Deus falou ao coração dele assim, ó, Bill Johnson, ele cuida, eu cuido, Deus falando, né? Eu cuido dos cuidados daquele que cuida das minhas coisas. Em outras palavras, ele, Deus, cuida dos cuidados daqueles que cuidam do Senhor. Gente, não pensa assim, olha, eu lidero um grupo de pessoas, uma célula, eu lidero um ministério, estou 3 vezes por semana na igreja. Você já leu o que Jesus falou? Que todos aqueles que se dedicam a servir a Ele, colhem ainda em vida 100 vezes mais. Olha que legal isso, 100 vezes mais é em vida, não é lá no céu que você vai colher isso. Não, Jesus falou ali, ó, tudo aquilo é servir uma água, é colocar um álcool, as mínimas coisas que eu faço para Deus. E Deus ele leva muito em conta esse negócio de fidelidade, gente. Tudo isso é contado, é contabilizado, eu colho aqui. Jesus falou, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe. Quantas vezes a gente deixa um filho, às vezes, para estar cuidando de alguém, para estar orando por alguém? Eu fiz uma média de 70 visitas nesse tempo de coronavírus aí. Com devido cuidado, é claro. Né? Eu e a Aline fizemos mais ou menos uma média de 70 visitas nesse tempo. A gente crê numa proteção de Deus, mas a gente crê que está investindo em família. Quantas vezes a gente deixou a Alice e o Caleb em casa para cuidar de pessoas, mas há uma consciência, nosso chamado, é nosso ministério, há uma colheita. Vamos continuar, né? Vamos ler o 6 e o 7 agora. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, praticamente a mesma coisa que os 5, cai 1.000 ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quem já deixou currículo em algum lugar alguma vez da vida? Levanta a mão. Quem já deixou um currículo? Eu sempre que eu ia entregar currículo, gente, eu falava assim, ó, que pode ter 10.000 do meu lado, 10.000 por cima e 1.000 por baixo, mas o meu está ali, ó, né? Mas o meu currículo está ali, amém? Você crê nisso? Então é assim que funciona. É assim que funciona, é assim que Deus faz, é assim que Deus age, né? Então, e existem momentos que a bênção corre atrás de você. A bênção corre atrás de você. Esse ano eu estava precisando dar aula, mas eu não estava procurando. Você já viu disso, gente? Não estava levando currículo em nenhuma escola, preciso dar aula, não estava procurando. E de repente o diretor de uma escola me liga: Márcio, você quer dar aula esse ano? Falei, tem gente que fala assim, querer eu não quero, né? Mas vamos lá, né? De um amigo meu de uma empresa foi na casa de um cara e falou assim, cara, desculpa se eu estou te ofendendo, mas eu vim aqui pegar um currículo seu, né? E tem que ter cuidado, tem gente que se ofende, né? Mas eu falei, claro que eu quero. Gente, agora olha o que eu falo para você, tem muita gente nessa cidade para dar aula naquela escola que é bem melhor que eu. Mas por que às vezes nós estamos lá? Porque Deus, Ele tem um compromisso com as pessoas que são fiéis a Ele. Ele distingue fidelidade. Nós servimos a um Deus que distingue fidelidade. Nós estamos falando aqui de um grupo de pessoas que se destaca em algumas coisas. Por quê? Porque o que conta para Deus é fidelidade. E Ele sempre lembra dos fiéis, né? Então, é dessa proteção que nós estamos falando, dessa distinção. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. É uma promessa para mim e para você. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Aqui eu quero chamar a tua atenção para algo importante. Deus castiga aquelas pessoas, quebra eles mesmos. Não sei se vocês lembram, né? Quem já tem irmãos aí, lembra aquele momento que teu irmão estava apanhando, você estava morrendo de dar risada dele? Quem já passou por isso aqui, levanta a mão, né? E às vezes sobrava para você, não, você está rindo, você vai entrar na dança aí também, né? Às vezes Deus está castigando alguém, você está vendo, bem feito, né? Mas não é nesse sentido aqui o que o texto está falando. Na Bíblia, queridos, nós vamos orar hoje pela misericórdia de Deus sobre os corruptos. Está roubando a cidade? Está aprontando na política da cidade? Gente, porque tem político corrupto mesmo, existe. Uma vez um político me procurou e falou assim, pastor, eu não vou nem fazer cerimônia. O que eu quero te propor é que eu quero te dar aquele terreno assim, ó, 15 por 40, aqui nesse bairro, eu sei que tua igreja está em local alugado, eu quero te dar esse terreno, mas se você levar todos os seus membros a votarem em mim. Então existe político corrupto. Daí no mesmo tempo chega o outro e fala, pastor, te dou 2 ônibus para a sua igreja se você levar a tua igreja a votar em mim. Não deu certo. Pelo menos comigo não deu certo. Mas presta atenção, existe corrupto. Agora eu vou pensar o seguinte, eu vou orar pela misericórdia de Deus sobre os corruptos. Deus, tenha misericórdia. Mas se eles não se converterem, aí usa o que for preciso para trazê-los. Essa é a nossa oração. Usa o que for preciso para trazer eles. Versículo 9 diz assim, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Então, uma promessa, eu quero linkar com o versículo 1, fala que nenhum mal te sucederá. O 9 fala a razão, porque você fez do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te sucederá. Queridos, isso fala do aprendizado que eu preciso ter para viver na manifestação da presença de Deus. O aprendizado que eu tenho que ter na manifestação da presença de Deus. Andar com Ele, estar com Ele, estar na presença dEle. Entendeu? Eu não posso ser um crente Raimundo. Tem algum Raimundo aqui? Não é de você que eu estou falando. 6 dias no mundo, né? E um dia vou tentar ir na presença de Deus. Eu preciso ter a prática da presença. Nosso pastor Luciano Subirá, ele fala que 50% do problema das pessoas acabaria
se elas tivessem um tempo de devocional diário, um tempo na presença dele. Então, isso é muito importante, gente. Agora, como que eu vou ser cristão se eu não tenho a prática da presença de Deus? Né? Não vai muito longe. Pega eu aqui, ó. A câmera está me pegando aí? Vê aí, Cassiano. Tô bonito? Agora, pega eu. Imagine só, pensa comigo. Eu gastei a semana inteira assistindo Netflix. Certo? Acordei 10 horas, Netflix, academia, tentando ficar maromba. Noite, daí eu pego a Bíblia, Deus, eu abro a Bíblia, na onde eu apontar aqui, eu vou pregar. Pá! Então isso aqui que eu vou pregar. Eu posso fazer isso hoje, porque eu prego a Bíblia há 22 anos. Prego a palavra de Deus há 22 anos. Qualquer texto da Bíblia que eu abrir, eu vou falar sobre ele. As pessoas bem próximas de mim, as mais próximas, vão saber que eu não preparei. Mas a grande maioria não iria saber. Agora, eu chamo a tua atenção para a tua vida com Deus no meio de semana. Eu não preciso de um preparo só para ministrar. Eu preciso estar preparado para as circunstâncias difíceis da minha vida, para o dia mau. Se amanhã eu estivesse fazendo um funeral de alguém conhecido seu, Deus o livre, não pensa nisso, mas vamos usar isso como exemplo. É totalmente diferente, gente, a reação de quem está em Deus e de quem não está em Deus. Eu já falei em inúmeros velórios de criança de 0 anos, 2, 3, 10, 20 anos, de 40 anos. Eu tinha adolescente na igreja que ele não queria saber de Deus. Mas o dia que a mãe dele morreu, eu cheguei na igreja, vi aquele cara ajoelhado lá, falando muito com Deus. É muito triste. Eu tentei assim ter compaixão, entrar no coração dele assim, falei, cara, ele está muito triste. Porque eu achava ele um piá muito legal. Mas eu não quero que Deus precise fazer essas coisas comigo para eu me voltar para a presença dele. Deus não é um Deus vingativo. Mas eu preciso olhar para a minha vida e prestar atenção em algumas coisas. Nós estamos falando de proteção, de segurança em Deus aqui. Então, presta atenção, volta ao aprendizado de viver na manifestação da presença de Deus. A presença de Deus faz diferença. É diferente uma pessoa pregando e uma pessoa tocando, uma pessoa ministrando, que tem a presença de Deus e que não tem a presença de Deus. A minha vida antes do batismo no Espírito Santo era uma. Depois do batismo no Espírito Santo era outra. Totalmente diferente. A minha vida sem o Espírito Santo era lógica, racional. 1 mais 1 é 2. A minha vida com o Espírito Santo é diferente. São duas coisas, são duas fases diferentes. A minha vida sem o Espírito Santo era uma vida carnal. A minha vida com o Espírito Santo, tem uma pessoa nova morando aqui. E agora, algumas coisas vão acontecer. Estou falando da presença permanente do Espírito Santo. Guarda essa frase, ó, quanto mais perto estou do coração de Deus, mais eu vou saber o que fazer. Quanto mais perto eu estou do coração de Deus, mais eu vou saber o que fazer. Uma prática a pessoas de Deus assim muito comum é o jejum. O jejum é uma prática. Presta atenção em algo. O jejum serve para refinar o meu foco. O jejum serve para refinar o meu foco. Às vezes na vida da igreja vai acontecer aquela fofocarada. Estava rolando uma fofoca em Atos 6. Gente, vocês já perceberam? A igreja vai, a igreja cresce, vai bênção. De repente começou a surgir as diferenças. Os gregos e os hebreus. Lá em Atos 6 fala sobre isso. Começou a surgir as diferenças e a fofoca. Ah, mas esse falou isso, aquele falou aquilo. Aí isso chega nos apóstolos. Olha o que eles fazem, queridos. Ah, então vamos visitar, vamos ali na banquinha, levar o que está fofocando para tomar um café, para ver se a gente acalma ele. Não. Os apóstolos falaram assim, nós vamos pegar 7 homens cheios do Espírito Santo para tratar com isso. Mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A oração e ao ministério da palavra.
Alguém aqui pensa em ser lutador de UFC? Você precisa ser bom no jiu-jitsu e você precisa ser bom nas lutas de mão. Porque se você for bom só nas lutas de mão, o cara pode derrubar você e travar você no jiu-jitsu. Eu sempre ouvi dos caras que lutam demais em MMA. Se eles são bons aqui na pegada, mais corpo a corpo, eles têm que treinar jiu-jitsu, porque eles podem cair naquele quesito. Eu vou usar isso como um símbolo. Oração é a arma de guerra e jiu-jitsu é a palavra. Oração. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nós precisamos equilibrar essas duas coisas na nossa vida, para que a gente possa resolver os conflitos aí que estão ao nosso redor. Senão eu sempre vou estar nessa. Vou sair da igreja. Sabe, aquelas coisas assim, né? A gente nunca passa dessa fase. Quem joga videogame aqui? Free Fire? Alguém joga Free Fire? Isso aí, Nick. É isso aí. Eu tenho um amigo, pastor Mano, depois vocês vão lá, né? Pô, tá sendo gravado ali, né? Mano vai me pegar, assim. Ele ouviu essa pregação falando. Gente, ele estava aí dando o ranking, um dos melhores do país aí no Free Fire. Porque ele anda de aeroporto em aeroporto, né? Ele aproveitava ali e disse que é piazada. Pô, preciso conhecer esse tal de Mano. Quem que é esse cara? Eles pensavam que era um piazinho, né? É um pastor com quase 60 anos que estava jogando com eles, né? O cara dava ranking, um dos melhores no Free Fire, né? Então, galera, presta atenção. Nós precisamos ser bons nesse negócio, na Bíblia e na palavra. Senão, quando você for pregar, quando você for na célula, você vai picar fumo, né? Vem aqui e vai picar fumo. Alguém é desse tempo aí do picar fumo? Né? Você vai picar fumo. O que é picar fumo? Cara, fazer as coisas de qualquer jeito. Eu passei por um texto em Jeremias hoje que falou: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente. Amém? Tá comigo aí, gente? Eu quero pregar. Não tem culto durante a semana aí, mano? Aguenta aí que a gente já está acabando. Vamos lá. Pessoal de Matinhos. Gente, é uma honra ter vocês aqui hoje mesmo, hein? Com essa galera, vamos abrir essa igreja mesmo lá em nome de Jesus, né? Itacir, Luciano, vocês são realmente plantadores de igreja. Você é uma unção na vida de vocês. É o meu jeito de profetizar esse, né? E o momento que vocês vivem hoje é um momento de transição. Vai ficar gravado isso lá. Momento de transição. Na transição, a gente não entende as coisas. Vocês têm coração pastoral, né? Deus já viu isso no coração de vocês. E o que Ele já determinou para vocês, ninguém vai impedir, né? A voz que nesse tempo que parece que está escuro, na verdade, é a sombra do Onipotente sobre vocês. Às vezes, quando a sombra dele vem sobre nós, a gente não percebe, mas é a proximidade deles. Então, é um tempo de vocês apagar algumas coisas no coração de vocês. Eu vou falar uma frase para vocês que Deus falou comigo, não foi ninguém que me falou, Deus falou comigo, falou assim: Márcio, não se enrole com pessoas, sirva as pessoas e cumpra o teu destino. Deixem todo embaraço, Itacir, Luciane, todo embaraço. E sigam para o destino profético de vocês. Porque quando eu vi isso da parte de Deus, eu falei: Deus, é isso que eu vou fazer. Porque eu estava embaraçado com pessoas. E eu estava paralisado. Mas eu recebi uma palavra de Deus. E eu decidi aqui no meu coração, direi do Senhor: Senhor é meu Deus, o Senhor tem um chamado na minha vida. Eu não vou me embaraçar com ninguém. Eu vou seguir rumo ao meu destino profético. Amém? Então eu preciso ter essa percepção em Deus, daquilo que Ele quer fazer comigo, daquilo que Ele quer realizar. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Aonde que nós estamos aqui? Eu estou no verso 13 agora, que fala assim, eu estou no 11, porque os seus anjos darão ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Gente, presta atenção numa coisa. Eu posso liberar anjos sobre a minha casa e eu posso liberar demônios sobre a minha casa. Eu sempre tentei ministrar em minha casa, acho que a Lilian está assistindo agora. Você não está assistindo o culto, está assistindo Netflix, mas deve estar assistindo o culto, né? Gente, olha só. Eu sempre falei assim
para Lilian, amor, nunca em nossa casa nós vamos falar mal de pastor e nunca a gente vai falar mal de igreja. É uma coisa que nós temos lá. Não estou falando isso para você. Aliás, estou falando para você também. Nunca nós vamos falar mal de pastor e de igreja aqui. Por quê? Porque isso atrai maldição para a nossa casa. E a gente não quer fazer isso na nossa casa. A gente não quer que isso aconteça. Quando a gente é tentado, a gente já para e fala sobre outro assunto. Porque eu quero que meus filhos sejam abençoados, entendeu? Porque a gente passa por situações difíceis na igreja. Passa ou não passa? E a gente pode ser tentado, a gente pode ter até falado uma vez. Mas se falou, pede perdão e vamos estabelecer algo novo a partir daqui. Porque nós não somos comentaristas da igreja. Né? Você não é um Arnaldo César Coelho. E aí, Arnaldo, o que você achou desse lance? O pastor entrou e falou. Não, nós não somos essas pessoas. Nós somos aqueles que Deus vai usar. Eu estava lendo a história dos avivamentos aqui. O Randy Clark, ele pergunta assim, ó, você conhece fulano de tal? Daí ele fala na frente do livro, claro que você não conhece. E Charles Finney, quem conhece Charles Finney? A maioria conhece. Sabe quem era o fulano de tal? O crítico do Charles Finney, o cara que falava mal do Finney. Ninguém vai lembrar daquele que falava mal. Eles vão lembrar daquela pessoa que foi usada por Deus, que se arriscou a ser usada em Deus. Então, quando o texto fala aqui, no verso 11, né? Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, porque eu e você não ordenamos anjos, só ele, para que guardem você em todos os seus caminhos. Muitas vezes, quando estou na presença de Deus, quando estou verbalizando as coisas certas, eu atraio a presença de Deus sobre a minha casa. Eu atraio o anjo de Deus. Quando estava cantando a música aqui, a música Poderoso Deus aqui, eu já senti a presença de Deus aqui. Deus está aqui hoje. Pessoas podem ser curadas. Você já percebeu que algumas músicas são boas assim? Elas trazem Deus sobre o ambiente, assim. Cara, ninguém tem dúvida. Cara, Deus está aqui. Tem músicas que funcionam com você também. Aquelas músicas, quando você liga no carro, traz a presença de Deus. Eu estava assistindo um clipe da Bethel Church essa semana. Fala sobre meu coração ser todo do Senhor. Enquanto ele está falando, tem um artista trabalhando na oficina, no ateliê dele, esculpindo um coração. E quando termina a música, ele termina de esculpir o coração. E o sentido da história é, meu coração é todo do Senhor. Pertence ao Senhor. Esse é o mistério de Deus para mim e para você. Esse é o caminho. Versículo 12. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Agora no 13, vai acontecer uma virada aqui. Ó. No 13, ele sai da arma de defesa e vai para a arma de ataque. No versículo 13 é uma mudança aqui no Salmo, e ele sai da defesa e ele vai para o ataque. Ele fala, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Nesse versículo aqui, esse versículo Jesus usou no Novo Testamento. Esse versículo específico ele pegou e ele falou, daqui em diante eu vou atacar. Eu vou pisar o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Fui aconselhar uma família semana passada, talvez eles estejam assistindo, e eu falei assim para ele, vocês são autoridade aqui nessa casa. Essa casa aqui precisa de um sacerdote, e você é o sacerdote. Algumas semanas atrás Deus falou assim, Márcio, a tua igreja e a tua casa precisam de um sacerdote, e você é esse sacerdote. E eu falei para aquela família assim, para aquele pai, você é o pai, você é a mãe, vocês são autoridades aqui. Ninguém mais pode intervir aqui a não ser vocês. Nessa casa, a autoridade é vocês. Nessa casa você é um sacerdote. Não no sentido de machismo, mas no sentido bíblico. De homem como origem, de homem como aquele que intercede, como aquele que ora. E uma transformação aconteceu naquela casa, no nível relacional, pai-filho, e no nível financeiro. Está escrito em Joel, o último versículo de Joel diz, eu converterei o coração dos pais, nos últimos dias, eu converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nos últimos dias eu vou fazer isso. Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Porque quando o coração do pai não é convertido ao coração do filho, um monte de coisa, de maldição, começa a ser lançada dentro da casa. E a igreja, se é na igreja, a igreja não cresce. Se é na casa, começa a acontecer problemas. É por isso que nós precisamos desse avivamento dos últimos dias aqui. Todo mundo está comigo aqui ainda? Já estamos terminando. Gente, lá no online acho que não deve ter ninguém mais, mas o bom é ter vocês aqui comigo, né? Vocês contam bastante, eu quero honrar vocês que vieram aqui. Então, Jesus ele ensina, nesse versículo aqui, Jesus ele ensina aqui, nesse texto, que nós podemos atacar o inimigo, nos posicionar como sacerdotes do Senhor. Amém? Podemos nos posicionar na nossa casa como sacerdote e pisar as obras do diabo. Verso 14, estamos chegando no final. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, porque ele colocou seu amor sobre mim, eu o livrarei. Os libertos serão os que colocam o seu amor em Jesus, nele. Esse é um convite de Deus para chamar nossa atenção, para fixar nossa atenção, para estar assim, ancorado nele. Gente, aqui eu chamo a tua atenção para uma coisa, para a mesa da comunhão. Eu faço um link lá no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pode ser a música Caminho no Deserto mesmo, tá? A mesa da comunhão. Gente, eu quero falar sobre essa experiência, a mesa da comunhão. É muito importante. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Nós vamos ter adversários. Nós vamos ter momentos que nós vamos ter que clamar, mas nós vamos ter inimigos. Agora, há um poder na mesa da comunhão. 1 João fala, nos primeiros versículos, fala que a nossa comunhão é com Deus e com o seu Filho Jesus. E nós precisamos sentar nessa mesa da comunhão. Quando nós estamos sentados nessa mesa, o Espírito Santo começa a falar com a gente. Quando nós estamos sentados nessa mesa, nós temos prazer na presença de Deus. Pastor, como eu sei que eu sou convertido? Se eu tenho prazer em Jesus. Se eu não tenho prazer de ler a Bíblia, de orar na presença de Deus, eu estou no processo de conversão. Eu preciso falar, Deus, eu preciso me converter. Eu preciso zerar e começar outra vez. A nossa comunhão é com Deus Pai e com seu Filho Jesus. A mesa da comunhão é poderosa. Um dia um menino falou, pastor, você já percebeu que quando você come com alguém, parece que é gerado alguma coisa diferente entre essas pessoas? A comunhão com Deus, a mesa do Senhor, diferencia o tipo de relacionamento que temos. A mesa da comunhão é muito importante. A primeira coisa que aconteceu em Atos 2, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, a dinâmica foi assim, eles se reuniram para orar. O Espírito Santo encheu. Terceiro, a mesa da comunhão foi estabelecida. Atos 2, 42 a 47 diz que todos os dias eles se reuniam para partir o pão, para orar e para estar juntos. Enquanto eles estavam à mesa da comunhão, as pessoas olhavam e falavam assim, tem alguma coisa diferente neles. Eles sentam juntos, eles são amigos. Eles estão juntos, eles estão à mesa, eles estão próximos. Isso começou a impactar. Dia a dia as pessoas são acrescentadas. Não me entenda mal, mas Deus falou assim, Márcio, para de correr atrás das pessoas. Comece a orar pelas pessoas, pare de se enrolar com as pessoas. Comece a orar e que eu vou trazer para perto de você as pessoas que eu já tenho escolhido. A mesa da comunhão. Versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha o 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Olha só, pega o ponto aqui, ó. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu estava aqui angustiado, dizendo, Deus, eu preciso de uma palavra agora. E o telefone toca. Eu chorei muito naquela ligação, foi quase 1 hora de ligação. Porque o pastor Eliseu começou a falar do meu futuro.
Porque Deus já conhece o nosso futuro. E eu e você precisamos dessas experiências com Deus. Queridos, você vive um tempo que não precisa ir atrás daquele que revela, mas essa revelação vem até você. É tremendo você viver isso. E a conclusão aqui é assim, ó, versículo 16. Vou saciá-lo com longevidade. O termo longevidade é uma consequência da honra e da lealdade. Da honra e da lealdade. Isso é muito importante. Honra e lealdade. Vou saciá-lo com longevidade. Longevidade não fala apenas de muitos anos, mas fala da qualidade da vida. E lhe mostrarei a minha salvação. Então, cremos que estamos aqui sobre o mover. A mesa da comunhão, ela está colocada aqui diante de mim, diante de você, porque Deus está presente. Você pode ficar em pé aí no seu lugar.